E realmente o Google não para de nos surpreender nesse ramo de IA. Depois do último vídeo que eu falei das capacidades dele para educadores, né, e quem tem filho, agora o Google fez meio que uma campanha viral aí com esse novo modelo de IA deles, o famoso, famigerado Nano Banana, e uma série de portais fizeram reportagens a respeito, ninguém sabia quem era o dono, tinha um monte de vídeo no YouTube, etc. E eis que nesse finalzinho de agosto eles divulgaram que eles são os donos do Nano Banana. Então, se você quiser conhecer todo o potencial dessa ferramenta, fica com a gente até o final do vídeo. Bora lá! Eu sou o Guilherme Augusto, esse é o canal Revolução Generativa e hoje nós vamos falar do Nano Banana. Então, meus queridos, o Google divulgou no dia 26, para acabar com qualquer mistério a respeito do Nano Banana, que eles eram os donos desse novo modelo de edição de imagens por IA. O modelo ele chama Gemini 2.5 Flash Image, aí ele até coloca aqui, né, a.k.a. Nano Banana. E basicamente o foco dele já está até falando aqui, né, Image Model. Então o foco dele é muito mais geração de imagens e edição de imagens. A parte de edição de imagens eu achei sensacional. Aí ele coloca aqui algumas características, a parte de preço, né? E aí ele começa a destacar algumas coisas bem interessantes, que seria a consistência de personagem. Ele mostra aqui o mesmo modelo em várias fotos diferentes, aqui também ó, a mesma pessoa em várias fotos diferentes. E a outra coisa que é edição de imagem por prompt, que é um negócio também que eu achei sensacional. Nesse modelo aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele muda a cor da camiseta e também retira o brinco aqui do personagem da foto. Então eu vou mostrar para vocês agora como acessar e a gente já vai começar a usar essa belezinha. Bora lá! Então, pessoal, estamos aqui no portal do Google AI Studio. É por aqui que a gente vai usar o modelo do Nano Banana. Estou colocando o link da página aqui para vocês no vídeo e vou deixar na descrição também. E para a gente começar a usar o modelo do Nano Banana, a gente vai aqui na direita. A gente tem uma série de modelos aqui do Gemini. E esse aqui que a gente vai selecionar é o Gemini 2.5 Flash Image Preview. Ele está até colocando aqui que é New. E ele mesmo já coloca aqui, né? A.k.a. Nano Banana. Então a gente seleciona ele. E aqui é o seguinte, a gente tem uma contagem de tokens, isso aqui é como se fosse a capacidade de uso gratuito que a ferramenta dá antes de você começar a ser cobrado. E essa parte de temperatura, ele já coloca aqui, né, a quão criativa a ferramenta vai ser. Se você colocar no 0, ela vai seguir exatamente o que você falar, e se você colocar lá no 2, que é o máximo aqui, ela já vai dar uma viajada maior e ser um pouco mais criativa. Então eu vou deixar no 1 mesmo, que é um meio termo. E aqui é o seguinte, eu vou começar a colocar um prompt aqui, a gente vai fazer primeiro geração de imagem só por texto. E depois eu vou para o ouro aqui do Nano Banana, que seria a edição de imagem e misturas de imagem, que eu acho que é onde ele brilha, é onde ele mais vai ser utilizado. Então eu vou pegar um prompt aqui. E uma coisa que vale a pena falar é o seguinte, eu fiz alguns testes em português e alguns testes em inglês, e o inglês ele gasta menos tokens aqui. Então eu vou usar tudo em inglês aqui, e os prompts que eu vou usar aqui, eu vou colocar naquele documento que eu sempre disponibilizo para cada vídeo aqui do canal, com todos os prompts utilizados nesse vídeo, né? Então bora lá, eu vou colocar um primeiro prompt aqui, para ele gerar uma mulher na faixa dos seus 30 anos, numa temática meio steampunk, aquele meio antigona assim, meio era vitoriana ali da Inglaterra, com uns acessórios como óculos, um braço de metal e etc. Uma coisa que é sensacional dessa ferramenta é que ela segue muito todas as características que você põe no prompt. Por maior que ele seja, ela consegue seguir bastante coisa. Então eu vou dar um run aqui e ele já está colocando aqui quanto que ele vai gastar mais ou menos, mas depois eu vou mostrar para vocês que não é exatamente esse valor, ele sempre gasta um pouquinho a mais, porque aí depende da complexidade também de geração. Então eu vou dar um run aqui. Então ele gerou aqui pra gente a imagem, seguiu praticamente todo o prompt que eu coloquei. Vou até dar um zoomzinho aqui, ó, vou ampliar. Ele colocou uma imagem olhando para uma mulher olhando para uma holografia, colocou toda uma temática steampunk, uma livraria uma estante de fundo, os abajures, os livros, isso que tá tudo no prompt. E a parte do braço metálico que eu tinha pedido também, era o principal detalhe da imagem. E coisas impressionantes assim que ele coloca o reflexo no óculos aqui é sensacional, o reflexo da luz no rosto dela,
a textura do casaco, tá tudo muito bem detalhado e ele coloca ela em foco e desfoca tanto o fundo quanto a parte da frente aqui, né? Tudo que não está em foco, ele deixa um pouquinho borrado, é como se fosse uma fotografia mesmo realista. Isso tudo foi pedido no prompt, então ele seguiu praticamente tudo. E aqui até o cabelo, ó, tem um pouquinho dos fios de cabelo saindo, a qualidade da ferramenta é sensacional. E aqui nesse botão a gente consegue fazer o download da imagem se você quiser. Eu não vou fazer porque eu vou pedir, já nessa mesma conversa, eu vou pedir para adicionar essa mulher na capa de um jogo. E esse jogo ele vai se chamar Bermuda Triangle Adventure. Então é Aventuras no Triângulo das Bermudas. Eu não coloquei muita coisa aqui de detalhe, de pose, etc. Eu vou deixar mais a ferramenta dar uma viajada e ela sugerir o que ela acha mais chamativo para essa capa de game. Então bora lá, run. E uma coisa que vale a pena adicionar, ele já gerou aqui pra gente a nossa capa de jogo, é que é muito rápido, cara. Olha só, ele gerou em 12 segundos essa imagem, então é muito rápido e a qualidade é muito grande. Ele manteve o rosto da personagem, que é aquele negócio de manter a consistência do personagem. Ele colocou ele manteve a temática steampunk. Eu nem detalhei isso aqui nesse novo prompt. Ele mesmo que, baseado no último prompt que eu coloquei de ser uma temática steampunk, ele manteve essa temática para essa capa de jogo. Aí ele colocou todos uns detalhes aqui no letreiro, colocou um novo acessório que também é steampunk para personagem, que é uma luneta, então faz todo sentido também manter. E aí ele colocou uns triângulos aqui de fundo, meio que para remeter o Triângulo das Bermudas aqui, né? E como o Triângulo das Bermudas é conhecido por ser uma região meio misteriosa, né? Que muita gente foi e não saiu, objetos se perderam, etc. Ele já colocou um negócio meio mar revolto, uns trovões aqui, né? Uns clarões de raio, etc. Então a ferramenta ela também tem uma capacidade de improviso bem interessante. E provavelmente se eu aumentasse a temperatura para 2, ia sair mais caro, obviamente. Só que ele também ia deixar uma imagem, né, a parte de fundo ali ainda mais interessante. Agora eu vou sair dessa conversa, eu quero trabalhar em outro personagem, em outro tipo de imagem agora. E vocês vão ver que vai ter uma coisa bem interessante que vai acontecer, que é o seguinte. Vou clicar aqui em chat, para sair é só clicar aqui em chat. Então o que acontece? Ele zerou a minha contagem de tokens. Então eu vou zerar, eu vou começar a utilizar os tokens desde o zero de novo. Ou seja, na prática, a ferramenta ela está de graça até esses 32 mil tokens. Então agora a gente vai trabalhar numa imagem de uma onça, também mantendo o realismo, o estilo mais realista. Vou colocar aqui em inglês. E aí eu estou pedindo para colocar uma onça em cima de um galho rugindo, numa floresta chuvosa. Então bora lá. Vamos ver quantos segundos vai demorar e vamos ver o que ele traz pra gente. Olha lá. Em 10 segundos, ele trouxe pra gente a imagem dessa onça. Essa onça aqui tá sensacional, cara. Olha essa chuva pingando na onça. Os detalhes aqui das gotas saindo dela aqui, respingando pelo pelo dela. A pelagem dela tá sensacional também. A expressão da onça também inacreditável, assim, né? A parte aqui do nariz dela, do focinho dela meio enrugado, o dente meio amarelado. A quantidade de detalhes que ele coloca, né? É inacreditável. E o fundo, né? O fundo desfocado, a chuva, muito, muito bem feito mesmo. E aí é o seguinte, agora eu vou começar a colocar algumas variações dessa onça. E aí eu não vou colocar prompts que eu gerei no Gemini nem nada. Eu vou aqui no nosso querido Google Translators mesmo e vou começar a dar uma trabalhada nessa imagem. E aí depois eu vou voltar com a conversa inteira que eu fiz para vocês verem da onde que eu saí dessa onça aqui para onde que eu vou no final da conversa. Então terminei aqui, a partir dessa imagem que a gente gerou da onça, eu fui colocando outros prompts e tudo no Google Translator, tá gente? Eu escrevia em português e depois pegava essa tradução em inglês aqui, copiava e jogava aqui. E aí, para esta conversa, eu gastei 1.313 tokens. Então você vê que tem uma cota aqui gigante ainda para eu usar. Se eu fosse embora aqui com essa onça e fizesse várias outras imagens, ainda tinha muita imagem para a gente conseguir gerar. Tudo na temperatura 1. Então depois de ter colocado a onça aqui na selva, rugindo, eu pedi para jogar ela no deserto, com o pelo seco e deitado de uma forma mais calma, porém atenta. Então ele colocou aqui, você vê que ele manteve aqui a pelagem da onça de uma forma sensacional. Olha o detalhe da orelha é sensacional. Ela encostada na areia, ó, você vê que tem até o relevo certinho aqui, muito bem feito. E o fundo aqui do deserto. O deserto é uma paisagem já que não tem muita coisa, né? Então não tem tantos detalhes assim. Mas mesmo assim você vê que tem a sensação de estar em um deserto, está calor e coisa desse tipo.
Depois eu coloquei um segundo prompt para essa onça estar caçando um camelo. O camelo dando bobeira ali, vacilando, e a onça caçando ele com uns coqueiros no fundo. Então aqui você vê que eu coloquei o camelo estando meio desatento. E ele colocou aqui, ele não colocou um camelo, ele colocou um dromedário, porque só tem uma corcunda, né? Mas a onça, ela realmente está dando a impressão de que ela está correndo, indo caçar o dromedário aqui. E o único erro aqui da imagem foi que os coqueiros estavam muito baixos, né? Eu não sei se ele está tentando dar a impressão de que os coqueiros estão mais distantes, né? Mas eu achei os coqueiros muito baixos. Então eu pedi para ele depois deixar os coqueiros mais altos, né? Make the coconut trees taller. E aí ele colocou algumas árvores maiores. Então aqui eu já estava satisfeito com a imagem. E aí a gente finaliza a imagem da nossa onça aqui. Então a gente saiu da onça na selva rugindo, molhada, para uma onça seca caçando um dromedário. Então você vê que a gente tem muitas variações mantendo sempre o mesmo personagem. Isso é sensacional, uma qualidade muito grande. E assim, se você somar tudo, 10 segundos, 14 segundos, 15 segundos e mais quanto aqui? 13 segundos. Então não dá nem um minuto de geração de imagem. Tudo isso sem gastar um centavo. Essa ferramenta aqui esse novo modelo aqui do Google, do Nano Banana, é inacreditavelmente bom, cara. Agora a gente vai para um novo chat, então a gente vai zerar esse chat aqui, né? A gente vai perder esse chat aqui e a gente vai para um chat para fazer uma nova conversa, no caso, para a gente criar uma imagem agora num outro estilo, que vai ser o estilo de anime ali dos anos 90, mais ou menos. Então eu vou pegar um prompt que eu já fiz antes, colocar um prompt mais detalhado, de um piloto, de um Gundam, né? Aqueles Gundam, para quem curtia Evangelion, os Gundams, os animes de Gundam e etc. É um piloto daquele jeito e um Gundam no fundo ali do piloto. Então vou dar um run aqui e vamos ver o que ele nos traz. Ele está colocando 123 tokens aqui. Vamos ver o que ele traz pra gente. Olha lá, trouxe pra gente. Ele não gastou 123 tokens, ele gastou 382. Então vai com aquilo que eu disse, né? Tá de acordo com aquilo que eu disse no começo do vídeo, que ele dá uma prévia de um custo que ele vai ter, conforme você coloca o prompt, mas no final ali da geração ele gasta sempre um pouquinho mais, porque depende muito da complexidade. Mas a imagem ficou muito legal, isso aqui tá com carinha de mangá dos anos 90 mesmo, carinha de anime dos anos 90, com o Gundamzão aqui, todo imponente, e o piloto na frente. Eu vou colocar uns outros prompts aqui, e aí mesmo esquema da onça, eu volto com a conversa feita aqui para mostrar tudo as variações que eu consegui fazer nessa direção de arte de anime. Voltando aqui, conversa aqui do nosso Gundam e o piloto finalizada, fiz uma série de ajustes, uma série de prompts, e eu saí disso aqui para isto daqui, olha só. Então ficou bem diferente, né? Consegui fazer uma série de ajustes. Por incrível que pareça, eu sofri bastante com os olhos do piloto, né? Eles ficaram de uma cor estranha, eu fui dando alguns retoques. Então vamos lá. Essa foi a imagem inicial que a gente gerou, ficou bem legal já, só que dava para melhorar bastante. Então eu fui fazendo alguns ajustes, pedi para mudar a cor do Gundam e colocar um capacete no piloto. E depois eu fui pintando, porque ele fez eu coloquei uns detalhes em vermelho, mas ele colocou muito detalhe. Depois eu fui pintando algumas peças do Gundam de azul. Aí pintei mais um pouco. Aí eu pedi para pintar os olhos. E ele pintou os olhos do Gundam e do piloto também. Aí eu fui ajustando isso daqui. Pintei esse V aqui do capacete. Depois eu pedi para ajustar os olhos do piloto para deixar mais escuro. E aí começou o meu drama com os olhos do piloto. Ele deixou de um marrom meio estranho. Aí depois ele deixou de um marrom, continuou meio estranho. E aí eu já fui acertar a boca aqui do Gundam, né? A peça que ficaria na boca do Gundam. Já ficou um azul, já coloquei um azul mais escuro para ficar destacado, né, do capacete, não ficar tudo vermelho. E aí aqui eu já mudei a pose, né? Eu coloquei para o Gundam ficar em pose de ataque e os computadores ficarem com as telas brilhantes. Só que os olhos do piloto continuavam bem estranhos. E aí continuou estranho, fiz uns ajustes aqui, ele pintou um olho de cada cor. Então você vê que, assim, a ferramenta é muito boa, a qualidade de imagem é sensacional, mas como o Google fala aqui na esquerda, né, o modelo ainda não está totalmente estável e às vezes pode não ser adequado para usos em produção, né, usos para valer ali para um trabalho final. Mas para mim, assim, a qualidade da ferramenta continua muito boa, só que você tem que fazer uns ajustes a mais em relação a outras ferramentas de imagem que já estão no mercado, né, como o One AI, que a gente já tem vídeo aqui, Leonardo AI e também o Midjourney, né? Mas assim, o Google refinando o Nano Banana, fazendo os ajustes finais assim e colocando no mercado, dentro do Gemini mesmo, ou em algum outro produto que ele vai embarcar, sei lá,
Pode ter certeza que vai brigar lá em cima no topo com a concorrência, porque a qualidade é muito boa, cara. E aí eu fui ajustando os olhos do garoto, e aí uma hora, né, os olhos do piloto, e aí uma hora eu fiquei de saco cheio e já coloquei um visor aqui, eu resolvi com um visorzinho mais tecnológico, e aí eu acho que foi uma solução bem legal. Então essa ficou a imagem final. Isso aqui lembra muito Evangelion, pra quem conhece anime, né, dos anos 90, Evangelion, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, né? Quem diria que eu conseguiria desenhar por IA, né, da mesma forma dos desenhos que eu assistia na TV na época. Então, assim, a imagem ficou muito bonita. Ele até coloca um filtro meio granulado, como os animes dos anos 90 tinham mesmo, né? Você vê que não é uma imagem completamente nítida, um traço limpinho, mas ele te remete a um pouco os anos 90. Ficou muito bom, essa imagem, assim, ficou muito legal. E, de novo, né? Não gastamos nada aqui. Eu gastei, como eu tive que fazer essa série de retoques e pinturas no Mecha, ali na lataria do Mecha, e tudo isso gastando 3.200 tokens, mas está longe de chegar nos 32 mil tokens que a ferramenta disponibiliza para a gente por cada chat. E agora, meus queridos, a gente vai para a parte que eu acho que o Nano Banana, né, esse modelo do Nano Banana, ele brilha, que é a parte de edição de imagens. Uma coisa que vale a pena adicionar aqui, que eu não tinha explicado e eu percebi aqui no meio da gravação de vídeo, é o seguinte: a gente tem sim acesso a algumas conversas nessa seção de histórico. Então, se eu for aqui no Steampunk Explorer, ele vai resgatar pra gente a conversa da exploradora Steampunk que a gente criou. Então, tem a imagem que a gente criou inicial e a imagem que a gente criou depois para a capa do jogo, você consegue baixar. Porém, esse histórico deve ter algum tempo de expiração. Por quê? Porque as conversas que eu tive ontem nos meus estudos, antes de gravar esse vídeo, elas já não estão mais aqui. E provavelmente já não estão mais em lugar nenhum. Elas devem ter sido perdidas. Então fica esperto, porque esse histórico aqui, ele tem uma janela pequena de tempo que ele guarda, tá bom? Voltando para o chat aqui, vamos começar a parte de edição de imagens. Eu vou começar com um tipo de edição de imagem relativamente mais simples, mas para quem trabalha com arquitetura e decoração é super interessante, que no caso vai ser a decoração de uma sala sem nada. Então eu gerei essa imagem aqui no próprio Gemini, não no Nano Banana, né, mas no Gemini normal, e tem até a marca d'água aqui do Gemini, e eu coloquei uma sala simples toda branca, com um sofá só. Eu vou pedir para o Nano Banana fazer algumas decorações temáticas nessa sala com um prompt bem simples. Vocês vão ver o quão realista ela fica, né? O quão crível a decoração fica. Vou colocar em inglês mesmo e vou pedir uma decoração indiana. Ó, decorar a sala da imagem anexo, né, com uma decoração indiana. Estou colocando a temperatura 1 mesmo. Aqui você já vê que os créditos já são um pouquinho mais salgados, né? Ele está colocando 1304. Por quê? Porque a gente está colocando uma imagem junto, não é só mais prompt escrito. Então eu vou dar um run aqui e a qualidade chega a ser chocante, né? Olha só, gerado aqui em menos de 20 segundos. Olha o nível de detalhe que ele coloca. Ele coloca até um incenso aqui saindo uma fumacinha, cara. É sensacional, muito bem feito. Ele coloca uma segunda marca d'água aqui, né? Essa outra marca d'água pequenininha seria porque foi gerada agora no Nano Banana, né? E a outra imagem já tinha marca d'água. Mas mesmo assim é inacreditável, assim, o nível de detalhe é muito bem feito. E aqui eu posso pedir várias outras coisas. Eu posso pedir para pintar a parede, pintar o teto, sei lá, abrir a janela, tanto faz. Eu vou mudar a decoração, só com um prompt simples novamente. Vou colocar aqui no Translator, ó, altere a decoração para uma temática budista. Jogo aqui, vamos embora. Ah lá, mesma sala, mesma disposição de móveis, 15 segundos de geração, o negócio já mudou para uma temática budista. Ó, já colocou aqui o quadro aqui com a parte budista, o sofá, outras estampas, bem diferente. Agora eu vou colocar uma temática de selva. Ó, decoração para uma temática voltada para a selva. Jungle Theme, é isso aí. Vou jogar aqui e vamos ver o que ele traz pra gente. Gerando aqui. Olha lá. Agora ele já fez uma temática aqui de selva. Vou deixar a imagem terminar de carregar, ó. Ó, aqui ele já mudou, já colocou um papel de parede,
um outro tipo de tapete. Você vê que, cara, com uma imagem só e prompt de uma linha, ele faz uma decoração totalmente diferente. E aí a gente consegue pedir para ele tirar a mesinha aqui do centro, colocar outra coisa. Eu vou pedir agora, ó, para ele tirar a mesa de centro e para colocar uma pessoa sentada no sofá. Deixa eu colocar o prompt aqui só no translator e já volto para a gente colocar a imagem gerada. Joguei o prompt aqui, então ele vai pedir para tirar a mesa de centro e colocar uma pessoa sentada no sofá. Vamos ver o que ele traz pra gente. Não descrevi a pessoa nem nada, então ele vai criar uma pessoa ali usando a criatividade 1 aqui, né? Nível 1 pra gente. Vamos ver o que ele traz. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó. 25 segundos praticamente. Colocou uma pessoa sentada aqui, tirou a mesa de centro e o nível continua sendo inacreditável. A luz batendo na pessoa, refletindo no pé dela. Nas plantas aqui, cara, é sensacional isso aqui. E aí dá pra você que trabalha com decoração, arquitetura, você vai mexendo do jeito que você quiser, ó. Pode pedir pra tirar esse vaso daqui de cima e mudar o quadro, e tira o papel de parede e coloca outra coisa, e tanto faz, assim vai. É simplesmente com prompts muito simples. E ó, olha quanto que foi aqui, 6.500 créditos. Foi muito mais, né, do que o que a gente estava gastando só na descrição, porque a gente está trabalhando aqui com imagens em anexo, né? Mas mesmo assim a gente continua tendo muito crédito aqui restante. Agora vamos voltar lá para o chat inicial, vamos sair dessa conversa e a gente vai voltar para a gente vai fazer umas edições de imagem agora voltadas para produto com um nível de detalhe um pouco maior. Então antes da gente continuar o vídeo, só fazer aquele lembretezinho maroto para você não esquecer de deixar o like aqui no vídeo, ativar o sininho, se tornar um seguidor e deixar um comentário desde já se você estiver curtindo. Isso ajuda muito no engajamento do canal e fortalece o projeto aqui da Revolução Generativa. Então, sem mais delongas, bora continuar o vídeo. Beleza, voltando para o chat inicial, a gente já zerou os tokens que a gente gastou aqui e agora a gente vai trabalhar com a parte de produtos com um nível de detalhe um pouco maior com essa imagem aqui. Essa imagem eu gerei no Gemini também. Então eu criei aqui um Funko do Homem-Aranha. Pedi para o Gemini criar uma imagem do Funko numa mesinha simples de madeira. Tanto que aqui, de novo, tem a marca d'água do Gemini. Beleza, eu vou jogar essa imagem no Nano Banana aqui, no AI Studio, usando o modelo do Nano Banana aqui selecionado. E eu vou pedir, essa parte aqui eu também achei impressionante nos outros testes que eu fiz. Eu vou pedir para ele me criar essa imagem agora, para ele reproduzir essa imagem, só que de lado, né, de um ângulo de lado. Ó. Então, me dê essa imagem exatamente desse mesmo brinquedo, só que de um ângulo de lado. Mandei rodar aqui. Vamos ver aqui como que ele reproduz o Homem-Aranha. Eu fiz teste com outro tipo de produto. Vamos ver se esses funcos aí fica bom também. Olha lá, trouxe pra gente. De lado, manteve todas as características. Ele colocou até uma linhazinha lateral aqui, que é bem de brinquedo mesmo, ó, de fabricação de brinquedo. É como se o negócio fosse real mesmo. O nível de detalhe é inacreditável. O brilho da luz refletindo no boneco é sensacional. E eu posso colocar todos os outros ângulos que eu quiser. Vou colocar aqui agora de costas. Ó, coloquei o prompt aqui, now from a back angle. Para ele me dar o bonequinho de costas. Em nenhum momento eu falei que é o Homem-Aranha, mas claramente pelo Funko aqui, pela imagem do Funko, ele sabe que é o Homem-Aranha, mas eu não estou descrevendo nada. Vamos ver se ele vai colocar... Ah, era isso que eu queria ver, ó. Ele colocou o logo do Homem-Aranha nas costas do boneco também, cara. Olha isso aqui. É muito incrível. A luz aqui refletindo continua certinho, ó, o brilho, totalmente uniforme. O nível de realismo disso aqui é sensacional. Isso aqui, se você vê e você não sabe o que é IA, você passa por um brinquedo real mesmo, uma foto de um brinquedo real mesmo. E aí agora eu vou pedir num ângulo de topo, ó, vamos ver se ele vai trazer. Eu acho que ele vai trazer de costas, só que com a câmera posicionada um pouco mais acima. Vamos ver o que ele traz. Não, ele usou a primeira referência mesmo do brinquedo de frente, que até faz mais sentido, né? E aí ele colocou até a sombra que o brinquedo reflete na mesa, ó, porque a luz estaria vindo de cima. Então a qualidade é sensacional. E aqui ele focou um pouco mais na cabeça e deixou o corpo, né, do brinquedo um pouquinho mais desfocado. Agora eu vou pedir para ele voltar para de frente, rapidinho, só para a gente fazer um último prompt com esse teste que a gente chama de Product Shot, né? Que é como se fosse uma imagem focada em um produto mesmo, nesse caso o Funkozinho do Homem-Aranha. Então belezinha, temos a nossa imagem de novo aqui, 17 segundos ele já voltou a imagem de frente, e agora é o seguinte, eu vou pedir para colocar esse brinquedo
num pacote, né, numa embalagem chamativa e colocar ele na estante de uma loja para a gente ver como que fica. Novamente, a parte de criatividade aqui da ferramenta no nível 1. Você vê que aqui eu já estou gastando um pouco mais de créditos, né? A gente fez aqui 4 imagens, é isso? 1, 2, 3, 4 imagens, exatamente. A gente vai para a quinta. São um pouco mais de imagens do que a gente gerou lá na decoração da sala. E a gente já está em 6 mil e poucos créditos aqui. Mas mesmo assim, ainda tem bastante para chegar nos 32 mil. Vamos ver quanto que vai ficar no crédito final aqui nessa última imagem desse Homem-Aranha Funko que a gente está fazendo e como que vai ficar essa imagem, porque aí já seria uma imagem bem realista mesmo, né? Assim, como se fosse um fotógrafo que chegou numa loja de brinquedo e tirou as fotos dessa embalagem. Olha isso daqui, meus amigos, 20 segundos, 21 segundos que ele demorou, colocou numa embalagem, colocou numa estante e deixou outros brinquedos ali no fundo também nessa embalagem. E não só de Homem-Aranha, né? A gente vê que tem um Homem-Aranha aqui, algum brinquedo roxo aqui, algum brinquedo verde aqui, algum outro brinquedo com um capacete prateado e o nosso Homem-Aranha num pacote certinho de um Funko mesmo, Funko Pop aqui, né? A única coisa que aí realmente não tem como reclamar é que a embalagem você vê que tá numa linguagem que não dá para entender, né? Mas o título principal, Spider-Man, ele escreveu certinho, cara, e colocou da Marvel, o logo da Marvel aqui também. Então é muito realista, é muito impressionante. E o filtrozinho aqui que ele usa, ele dá um granuladinho bem de leve, ele dá um realismo total. Aí tem o reflexo do plástico em relação ao ambiente. É muito bem feito. Agora a gente vai voltar para o chat inicial de novo, ó, só contabilizando aqui, foram 7.800 tokens que a gente gastou. Novamente, tem muito token para ser gasto até chegar nos 32 mil. Daria para gerar mais umas 10 imagens tranquilamente nesse nível de detalhe que a gente está trabalhando. Vamos voltar para o chat inicial agora, para a nossa próxima imagem que a gente vai fazer a edição aqui com o Nano Banana. Beleza, bora lá. Agora é o seguinte, eu tô com uma imagem aqui de um filme antigo, acho que todo mundo conhece, que é o filme do Psicose. Eu peguei essa imagem aqui, preta e branca, que eu quero testar como a ferramenta se comporta com uma imagem mais granulada, mais antiga, né? E totalmente sem cor. Vamos ver como que ela... Quer dizer, totalmente sem cor não, só as cores preto e branco apenas, né? Tudo escala de cinza. Vou jogar aqui na ferramenta. Novamente o Nano Banana está selecionado aqui. Nível de temperatura 1. E o prompt que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero que ele faça a coloração dessa imagem. Então eu vou jogar aqui. Ó, eu só coloquei aqui. Faça a coloração da imagem mantendo a direção de arte de um filme de suspense. Mandei aqui, vamos ver o que ele traz pra gente. Gerou aqui pra gente, ó, 13 segundos. Olha isso aqui que inacreditável. Eu não falei nada das cores que eu queria. Eu simplesmente falei para ele manter a direção de arte de um filme de suspense. E ele fez a coloração certinha. Manteve a exata expressão do homem, os exatos adornos aqui, os exatos enfeites, os animais empalhados aqui atrás. Só que colorido. Isso aqui é incrível, assim. E com uma qualidade insana, absurda. E uma coisa que é bem legal, um detalhe, que eu não pedi nada no prompt, vocês viram, mas que ele manteve, é o granulado de um filme antigo, né? Para continuar remetendo a um filme ali dos anos 60, 70, só que colorido. Agora eu vou testar novamente a criatividade da ferramenta. Eu vou pedir para mudar o ângulo dessa cena. Ó, eu estou pedindo aqui para ele com a mesma imagem, só que com a câmera mais afastada, para enquadrar o corpo todo do cara da cena aqui. Então vamos ver o que ele traz pra gente. Vou botar para gerar aqui. Tava em 2.600, aqui ó, 2.600 tokens, vamos ver quanto que vai ficar no final da geração da imagem. Olha lá, terminou aqui pra gente. Ele mudou a expressão do personagem, então isso aí eu teria que dar uma refinada, né? Fazer um prompt aqui para voltar a expressão do personagem com uma expressão um pouquinho mais surpresa, como na cena anterior. Mas o resto ele manteve tudo, ó. Ele manteve os quadros, manteve os animais empalhados, manteve as cores do terno do personagem, manteve a cortina. Na verdade a cortina já existia, né? Mas ele manteve a cortina, então ele manteve a mesma sala e aí ele enquadrou o personagem praticamente inteiro, né? Só faltou ali os pés dele. E a outra coisa, deixa eu ver. Aqui os braços do personagem não apareciam, então realmente não tem como a gente saber se ele manteve essa parte ou não, porque ela não estava enquadrada. Mas mesmo assim, a proporção tudo certinha. De novo, se você não falar que é IA isso daqui, passa como uma imagem real tranquilamente. E agora, para o último prompt,
para esse teste que a gente está fazendo com uma cena de filme, eu vou pedir para ele adicionar um cigarro na boca do homem e um isqueiro na mão dele. E a outra coisa é trocar a roupa dele para uma cor mais roxa, né? Meio que tipo aquele terno do Coringa, né? Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Olha isso daqui que incrível, ó. A gente pediu para para mudar a cor do terno do homem. Eu pedi, né, para colocar num tom de roxo. Ele fez, e para segurar o isqueiro e o cigarro, só que ele fez com uma mão voadora aqui, né, uma mão flutuante, nada a ver. E aí eu fiz uma segunda correção. Pedi aqui para ele colocar o homem com um dos braços abertos para ficar segurando o isqueiro corretamente. E aí ele fez aqui pra gente, ó. Então aqui ele está segurando o isqueiro corretamente, 5 dedos aqui na mão, certinho, e o cigarro aceso com uma fumacinha saindo. Eu nem falei da fumacinha saindo do cigarro, e ele já colocou certinho pra gente. Então, novamente, a gente saiu desta imagem preta e branca, num enquadramento muito próximo do personagem, para esta imagem mais afastada, totalmente colorida, com um personagem aqui que a gente tinha colocado com o terno de uma cor, mudou o terno, adicionou uns acessórios, e o negócio é muito real, é muito fidedigno. Isso aqui, se você não fala que é IA, se você não vê essa marquinha d'água do Gemini, você fala que é real. O negócio é sensacional. E tudo isso com prompts que a gente, por enquanto, não gastou absolutamente nada. Aqui a gente até gastou menos tokens do que os testes lá com o Funko que a gente estava fazendo antes. Bora agora para um novo chat novamente, para a gente fazer uma edição de imagem dupla. A gente vai combinar imagens dessa vez. Então bora lá, agora a gente volta aqui para um novo chat, zeramos nossos tokens e a gente vai combinar a imagem desta modelo aqui. Essa modelo foi gerada também pelo Gemini, eu coloquei para gerar uma imagem de uma mulher com umas roupas simples mesmo, porque esse é o objetivo do teste. E ela vai vestir esta roupa aqui. Peguei essa imagem de uma loja e só tirei o fundo também com o Gemini. E eu quero que ela vista esse vestido rosa. Vamos ver o que a ferramenta traz pra gente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar essa imagem da mulher e a gente vai jogar a imagem do vestido também, tudo no mesmo prompt. E a gente vai jogar um prompt aqui falando para ela vestir, né, esse vestido rosa aqui, e colocar ela numa passarela de desfile de moda com uns fotógrafos na plateia. Vou jogar aqui para nós e ó, aqui ele já está com um precinho bem salgado, ó. Tokenzinho aqui bem salgado que ele está estimando. Isso aqui com certeza vai jogar ainda mais para cima. Talvez seja uns 3 mil tokens. Vamos ver quanto que fica. Gerando aqui, vamos esperar. Olha só que incrível. Terminou aqui, menos de 20 segundos de novo, cara. Olha isso aqui. Olha o nível de detalhe dessa cena, cara. Isso aqui você fala que é real de novo, é inacreditável. Olha lá, ele colocou o vestido, ele manteve as feições da modelo lá que a gente tinha gerado, colocou uns refletores aqui, uns holofotes aqui do desfile de moda, a luz rebatendo na pele da mulher, os fotógrafos aqui tirando as fotos com celular e com câmera, flash, tudo certinho, a sombra no chão, é muito, muito bem feito, uma qualidade insana com um prompt que não é nada gigante, não tem um prompt super detalhado que a gente colocou aqui. O prompt deu quantas linhas aqui, ó? 2 linhas, cara. Ó, eu vou pedir aqui para ela mudar a pose. Então aqui, ó, fiz um promptzinho aqui no Google Translator rapidinho. Vou jogar aqui no Nano Banana. Altere a pose que a modelo está posando para os fotógrafos. Então vamos mandar aqui de novo. E ó lá, tá pronto, ó. Manteve a consistência do personagem, mudou a pose para uma pose mais de lado. E aí colocando a mão na cintura, tudo certinho, 5 dedos em cada mão, tudo bonitinho, ó. De novo, muito bem feito, muito bem detalhado. E agora é o seguinte, eu vou fazer a combinação, eu vou salvar essa imagem aqui nas minhas pastas. Então eu salvei essa modelo aqui na minha pasta, né, essa imagem, e eu vou pedir para ela, né, pro Nano Banana colocar ela segurando aquele Funko do Homem-Aranha para como se fosse um anúncio de produto mesmo. Vamos ver. Tudo bem que uma modelo de passarela e um Funko do Homem-Aranha não tem nada a ver, né? Mas é o que a gente tem para hoje aqui para fazer os testes da ferramenta. Vamos ver como é que ela se comporta. Vou começar um novo chat aqui e vou jogar modelo passarela, que é a imagem da modelo, e o Funko do Homem-Aranha de novo. Tá aqui. Aquele Funko de frente mesmo, sem ser o da embalagem. Coloquei aqui o prompt, a modelo segurando o Homem-Aranha e dando um foco nela e no produto. Vamos embora. Vamos ver que loucura que ele traz aqui pra gente. Voltando aqui com a geração, ó.
Não foi tão fácil quanto eu imaginava, não. Ele gerou uma imagem nada a ver aqui. Ele colocou o brinquedo flutuando na frente da modelo, mesmo eu tendo colocado no prompt para ela segurar o brinquedo. Aí depois eu forcei, eu falei, ó, segura com o braço esquerdo, deslocando o braço para segurar o brinquedo. Aí ele simplesmente sumiu com o brinquedo da cena, manteve a modelo e tirou o brinquedo. Aí eu voltei com o toy aqui, o Funko do Homem-Aranha, né? E falei, ó, adicione esse brinquedo na cena, fazendo com que a modelo segure ele com as suas mãos, né? Aí sim, aí ele fez aqui certinho, a modelo segurando com o braço de trás o brinquedo, e aí a cena ficou bem coerente, ficou bem legal. Então, às vezes, o Nano Banana, como o Google já adverte, né, ele já faz o alerta que ele, às vezes, é instável no entendimento dos prompts. Mas mesmo assim, a gente conseguiu a cena de uma modelo segurando um Funko de uma forma coerente, algo que é inimaginável na vida real. E, novamente, se isso aqui ninguém me falasse que é IA, eu também passaria batido aqui por mim, porque tá muito coerente a cena. E agora, por fim, o último ajuste que eu pedi é para dar um zoom maior na modelo. E, de novo, cara, ele mantém a consistência certinho. Você vê que é a mesma modelo, a mesma feição ó, do que era antes, mais afastado, do que agora, mais próximo. E talvez depois o último ajuste que eu fizesse, o dedo dela aqui ele ficou um pouco vermelho, por causa talvez do Funko do Homem-Aranha. Mas isso é um ajuste finíssimo, assim, não tem nenhum segredo para matar isso daqui. Mas de resto a cena ficou muito bem feita. Ele desfocou tudo, deixou a modelo e o brinquedo aqui, o Funko do Homem-Aranha, em destaque e tá tudo muito bem coerente. Essa imagem ficou muito boa, essa qualidade. E por fim, a gente vai voltar lá para o chat inicial e utilizar duas pessoas em imagens separadas fazendo uma pose juntas. Vamos ver como é que vai ficar. Então, galerinha, agora a gente vai fazer o seguinte. O último caso de uso aqui do vídeo que a gente vai testar o Nano Banana é o seguinte. Eu vou colocar duas pessoas em fotos diferentes e vão ser duas pessoas que eu acompanhava muito na minha infância, adorava os filmes deles, que é o Schwarzenegger e o nosso querido Stallone aqui no papel do Rocky Balboa. E eu vou pedir o seguinte, para o prompt juntar eles dois em uma foto única, eles dois se abraçando, o Rocky Balboa mantendo as luvas e de fundo uma pizzaria. E aí eu tô colocando também pro Stallone tá meio sujo de lama, como se fosse no filme do Predador mesmo, que é essa foto da esquerda aqui. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui. E de fundo eu te pedi uma pizzaria, como se fosse as pizzarias lá que o Rock trabalhava, né? Então bora lá. Olha só, olha o resultado que ficou, que animal. A única coisa que a ferramenta não fez foi deixar a imagem widescreen. Eu tinha pedido para deixar deitada, ela deixou em pé. Mas de resto, olha o nível de detalhe aqui, sensacional. Stallone e Schwarzenegger juntos, um negócio que eu nunca tinha pensado em ver quando era moleque, agora a gente faz até com IA. Tudo bem que eles já ficaram juntos no Mercenários, né, no filme dos Mercenários, mas nesses papéis aqui, né, do Predador e do Rocky Balboa, só com IA pra gente gerar. E aí tudo certinho, ó. Luva de boxe na mão do Stallone, como eu tinha pedido. Predador meio sujo. Eu vou colocar um prompt aqui, só para dar uma refinada na imagem. Vou pedir para aumentar a lama. Eu já até coloquei aqui no Google Translator, ó. Eu vou pedir para aumentar a lama sujando o rosto do Schwarzenegger, o corpo, na verdade, do Schwarzenegger. E uns hematomas no rosto do Stallone. Vamos ver como é que vai ficar. E tá lá, meus queridos, olha só. O Stallone meio sujão aqui. Aqui ele já tá parecendo que ele saiu da luta já com o Predador, né? Já tá meio detonado. E o Stallone, não, o Schwarzenegger, já parece que ele saiu da luta com o Predador, já tá meio detonado. E o Stallone aqui, já com os hematomas no rosto, do jeito que eu pedi, depois dele ter tomado umas pancadas do Apollo Creed na cara. E é isso, assim, a imagem final, a gente com dois prompts e duas imagens, né, basicamente. A gente juntou dois atores, o negócio ficou muito fidedigno. Você vê que aqui o nível de detalhe da pizzaria é tão impressionante que ele coloca pessoas aqui atrás. Eu nem pedi isso aí, eu não pedi para ser uma pizzaria lotada nem nada. Isso aí é a criatividade da própria ferramenta, né? E o nível de detalhes é insano. Ele até colocou aqui um quadro de boxe, né? Eu acho que para remeter que a pizzaria de um boxeador, alguma coisa do tipo, não sei. Mas a imagem ficou muito bem feita, a luz batendo nos atores, o filtro um pouquinho granulado para dar um aspecto de foto, né, de fotografia mesmo. Cinturão na cintura aqui do Rock também, sensacional. E é isso, meus queridos, mais uma funcionalidade aqui muito útil do Nano Banana com uma grande qualidade, né, de juntar pessoas de diferentes imagens em uma imagem só, como se eles estivessem
tirando uma foto. E se eu quisesse fazer com 3, 4, 5 imagens, daria para juntar também tranquilamente. Então, meus queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá pra gente tirar a conclusão seguinte. O Nano Banana, apesar de estar um pouquinho instável ainda, algumas instruções ele entende errado, ele gera umas imagens de vez em quando errado, mas é só a gente criar um novo chat e pedir de novo que ele faz certinho, ou a gente mesmo, se a imagem já tiver um caminho legal, vai refinando, vai colocando um prompt aqui, um prompt ali. A gente já viu que é só começar um novo chat que ele zera a contagem de tokens aqui. Então, a ferramenta é praticamente de graça para vários casos aqui que eu mostrei, e ela se provou muito útil, muito robusta, a qualidade é sensacional, e basicamente é um Photoshop ultra poderoso que você consegue criar imagens do zero e ainda precisa fazer as edições tudo com prompt, né? Então, eu acredito que o Google em algum momento vai colocar um preço aqui na ferramenta, de alguma forma, não sei, porque é uma ferramenta muito robusta. Então usem e abusem por enquanto ela está de graça. Só entrar no Google AI Studio e correr para o abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa aqui nos comentários se você já conhecia o Nano Banana, quais os testes que você já fez, quais os resultados que você já chegou, se eles foram satisfatórios ou não. E não esquece também de curtir o vídeo, ativar o sininho, se tornar um seguidor do canal, que isso fortalece muito o projeto aqui do Revolução Generativa. Eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.